Olá pessoal, eu vou começar aqui então a nossa primeira aula sobre funções, tá? Essa primeira aula a gente já viu naquelas primeiras semanas, né? Uma semana e meia de aula, porém eu vou dar a aula novamente e vou tentar fazer vídeos um pouco curtos assim, tá? Então não vou dar toda essa aula num único vídeo, provavelmente eu vou dividir ela aí em 2 ou até 3 vídeos mais curtos, ok? Então vamos lá. Primeira aula aí, funções reais de variável real. Os conteúdos, né? Definição de uma função, definição do grafo de uma função, algumas operações entre funções e algumas funções especiais, tá? Função. O conceito de função refere-se essencialmente à correspondência entre dois conjuntos. Uma função associa elemento de um conjunto a elementos de outro conjunto. Em nosso estudo, os conjuntos envolvidos sempre serão subconjuntos dos números reais. As funções neles definidas são chamadas funções reais de variável real. Então aqui a gente vai sempre trabalhar com funções cuja o domínio, né, que a gente vai definir daqui a pouco, vão ser os números reais ou um subconjunto dele, o contradomínio também os números reais ou um subconjunto dele. Ok? Então, sejam A e B subconjunto dos números reais, uma função f de A e B é uma lei ou uma regra que a cada elemento de A se faz corresponder um único elemento de B. E esse único é muito importante, né? Porque se a gente não tiver essa condição satisfeita de único elemento de B corresponder com um elemento de A gente não tem uma função, a gente só tem uma relação entre conjuntos, ok? O conjunto A, então, a gente vai chamar de domínio de F, vai ser denotado por D de F. E B é chamado contradomínio ou campo de valores. Eu vou chamar mais de contradomínio, tá? A notação f de A em B, que a cada x, a gente vai associar a regra da função, né? A f de x. Ou apenas y igual a f de x. Essa aqui a gente chama de notação simplificada, ok? E essa aqui de notação completa. A gente vai usar a notação completa bastante quando a gente precisar falar de funções inversas, porque a gente vai precisar fazer restrições em domínios, e aí então a notação completa ajuda bastante, ok? Quando eu usar a notação simplificada, a gente vai ter que interpretar o que isso quer dizer. Ou seja, quem eu estou considerando como domínio? Quem é o meu domínio da função quando eu só tenho a regra dela? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai considerar como sendo o maior conjunto dos números reais, dentro dos números reais, de modo que aquela regra faça sentido. Tá? Aqui são dois exemplos de diagramas que representam funções. Por quê? Mesmo que esse 3 aqui no contradomínio não tenha ninguém do domínio relacionado com ele, não tem problema. O meu contradomínio pode ter elementos que não tenham relação com ninguém do domínio. E aqui está todo mundo se relacionando com todo mundo, né? Mas aqui então eu tenho exemplos de dois diagramas que representam funções. Já neste caso, neste segundo exemplo, tem um problema. Ou seja, eu não tenho funções. Por quê? Aqui o 4 do meu domínio se relaciona com 1 e com 2 ao mesmo tempo. Consequentemente, eu não tenho uma função. E aqui o 3 está no meu domínio e ele não tem relação com ninguém do contradomínio. Por isso, então, eu também não tenho função. Eu não posso ter ninguém no meu domínio que não tenha relação com alguém do contradomínio. Aí quebra a definição de função. Ok? Seja f de A e B uma função, dado x pertencente a A, o elemento f de x ele é chamado valor da função f no ponto x ou imagem de x por f. Tá? A gente vai chamar mais de imagem. Né? O conjunto de todos os valores assumido pela função é chamado conjunto imagem de f e é denotado por im de f. Ok? Uma relação direta que surge é a seguinte. Se eu tenho a imagem de f, qual é a relação da imagem de uma função com o seu contradomínio, com o conjunto B? Ela está sempre contida
no contradomínio. Às vezes pode ser igual, né? Primeiro exemplo, bem simples, né? Seja A igual a 1, 2, 3, 4, 5, B, o conjunto dos números inteiros, F é definida pela regra que associa cada elemento de A ao seu dobro. Apresente a regra, a imagem do elemento 1, o domínio e a imagem de F. Bom, então vamos lá. Regra. Se eu tenho a função f de A em B que associa cada elemento de A ao seu dobro, a nossa regra, então, seria f de x igual a 2x. Imagem do elemento 1, f aplicado no 1. Eu vou multiplicar por 2, então dá 2. Domínio da função f. O domínio da função f, como a gente está lá com f de A em B, eu estou usando a notação completa, é o conjunto A. E a imagem? A imagem de f vão ser quem recebe, vão ser os números que têm relação com alguém do domínio. Consequentemente, o 2, o 4, que é a imagem do 2, o 6, o 8 e o 10. Note que eu estou denotando entre chaves, porque eu estou com números e não intervalos, ou seja, elementos aqui e não intervalos, ok? Bom, aqui está as respostas. Seguindo. Vamos seguir então. Agora vamos começar já com algumas funções que a gente conhece lá do ensino médio, né? F de R em R, definido pela regra x, que associa x ao quadrado. Apresentar o domínio e a imagem de f. Bom, como eu estou com a notação completa, eu não tenho problema de novo em definir quem é o domínio, até porque eu estou elevando um quadrado a um número. Consequentemente, eu nunca tenho problema de condição de existência, né? Eu posso elevar ao quadrado qualquer número real. Então, o domínio, nesse caso, todos os reais. E a imagem? Como está o quadrado, eu nunca vou ter um número negativo. Por isso que a imagem de f vão ficar sendo os números não negativos, do zero até o mais infinito, sempre aberto o intervalo no mais ou no menos infinito. Ok? Se eu pensasse em gráfico, como é que seria o gráfico dessa função? Se eu tivesse ali que marcar alguns pontos da função com sua imagem, né? A gente já conhece, função quadrática, o gráfico dela seria uma parábola com cavidade voltada para cima, passando pela origem, né? Então aqui eu teria o gráfico. Mas que a gente não tenha definido o gráfico ainda, essas funções a gente já conhece, ok? Essa é a observação que eu disse lá no começo sobre a notação simplificada, tá? Ou notação completa. Quando eu usar a notação simplificada, a gente vai sempre considerar como o domínio da função o maior conjunto que a regra faz sentido. Então, por exemplo, vamos pegar a função aí definida pela regra 1 sobre x. Se eu considerar a função f de x igual a 1 sobre x e denotar ela assim apenas, eu vou considerar o domínio dela o maior subconjunto de R possível. Quem é o conjunto ou subconjunto dos números reais que faz sentido a divisão de 1 por x? Eu nunca posso dividir por zero. Consequentemente, o domínio de f são os reais menos o ponto zero. Isso porque eu estou usando a notação simplificada. Se eu estivesse usando a notação completa e quisesse restringir essa função apenas para os números positivos, também poderia, mas aí eu precisaria usar a notação completa, ok? Igualdade de funções. Pergunta: quando é que duas funções são iguais? Quando eu tenho que duas funções são iguais. Vou pegar aqui três funções. Ó.
f de x igual a x ao quadrado sobre x, g de x igual a x e h de x igual a x ao cubo sobre x ao quadrado. Tenho igualdade de funções aí? Se sim, quais são iguais, quais não são? Onde é que duas funções são iguais? Bom, vamos pensar na f com a g. Se eu estou pensando na f com a g, primeira coisa que a gente tem que sempre olhar para ver se duas funções são iguais é o domínio delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque dá uma vontade tremenda de simplificar isso aqui, não é isso? Mas essa simplificação, ou seja, x ao quadrado dividido por x, só pode ser simplificado e escrever como x quando x for diferente de zero. Consequentemente, esse domínio da função f é os reais, ou são os reais, menos o zero. Já o domínio da g são só os números reais. Então, eu não tenho a igualdade, ou seja, f não é igual a g, f é diferente de g. Agora, se eu pensar na f com a h, eu tenho que tirar o zero do domínio da f e também tenho que tirar o zero do domínio da h. E a simplificação aqui acontece também para x diferente de zero. Ou seja, isso aqui vale x ao cubo sobre x ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre x. E quando x é diferente de zero. Consequentemente, as regras são iguais e os domínios são iguais. Por isso, eu tenho que a minha função f é igual à minha função h. Beleza? Então, a igualdade de funções acontece quando eu tenho domínios iguais e regras iguais. Não apenas a gente simplificar ali e dar uma mesma regra, sendo que eu tenho restrição de domínio. Agora sim, então, vamos definir formalmente o que é o gráfico de uma função, né? Seja f uma função, o gráfico dela nada mais é do que o conjunto de todos os pontos que a gente associa um cara no domínio, né? Um xzinho no domínio, aplica a regra nele, vai dar alguém na imagem, e aí sim a gente marca esse ponto no plano XY. E aí a gente monta o gráfico da função. Tá? Vamos pensar lá na função x², a gente já viu, né? Que eu tenho o gráfico dando uma parábola, domínio, todos os números reais, imagem, os reais não negativos. Muitas vezes a gente consegue determinar pelo gráfico de uma função quem é seu domínio e sua imagem, ok? Exemplo 2, f de x igual a x. Função identidade, ou como é que fica o gráfico dessa função, né? Como eu vou associar a cada x o próprio valor de x, primeiro, eu não tenho nem problema de domínio, tudo bem? Então, domínio todos os reais. E se o domínio é todos os reais e eu estou associando o número a ele mesmo, como imagem, nada mais é do que a imagem também todos os reais. E mais, né? O gráfico dessa função vai dar uma reta, diagonal que passa pela origem, ok? Então aqui a gente está com o que a gente chama de reta da identidade, tá? A função f de x igual a x. E aqui um exemplo um pouco diferente, que é o que a gente chama de função definida por mais de uma sentença. Então, se a gente olhar para a definição dessa função, a gente tem o seguinte: ela vale sempre menos 2 se x é menor ou igual que menos 2. Então, por isso que eu tenho uma reta horizontal, que ela é a função constante para todo x que está do menos 2 para trás. Como é menor ou igual aqui, eu tenho a bolinha fechada aqui, ok? Depois, ela vai ser sempre 2 quando x está entre menos 2 e 2. Por isso que eu tenho uma outra reta horizontal aqui, bolinha aberta, porque a imagem do menos 2 é o menos 2 e não o 2. E bolinha fechada no 2, porque a imagem do 2 é o próprio 2. Tá? E bolinha aberta lá em cima, porque do 2 para frente ela vale 4 sempre, porém eu não tenho a imagem do 2 sendo 4. Se eu tivesse uma bolinha fechada aqui, uma bolinha fechada aqui, a gente estaria num caso que não era uma função, porque eu teria o menos 2, teria duas imagens, consequentemente isso fura a definição de função. Tá? Domínio dessa função, não tem problema nenhum, todo mundo aqui no eixo x tem alguém correspondendo aí na imagem, então domínio todos os reais, porém
a imagem ficam apenas sendo o menos 2, o 2 e o 4. E, de novo, a gente usa chaves aqui para representar apenas os pontos menos 2, 2 e 4, e não intervalos. Tá? Cuidado, muito cuidado com a notação. Função módulo. A função módulo causa aí bastante dúvidas muitas vezes. Primeira coisa, antes de falar da função módulo, eu quero lembrar aí uma propriedade de módulo lá do ensino médio. Quando eu tenho algo assim, raiz de x ao quadrado, a gente morre de vontade de simplificar isso aqui e deixar só x. Porém, isso aqui não resulta em x, isso resulta em módulo de x. Por que resulta em módulo de x? Porque se eu tiver um número negativo aqui, eu posso elevar ele ao quadrado e aí tirar a raiz, consequentemente, não daria o número negativo como resultado da raiz quadrada, daria o número positivo, por isso que eu tenho módulo. Tá? Agora, se eu tiver raiz de x ao quadrado, isso aqui sim eu posso simplificar, isso aqui resulta em x. Por quê? Porque se o x está dentro da raiz, a gente já está assumindo que ele é um número não negativo. Consequentemente, eu vou tirar a raiz e elevar ao quadrado, vai voltar nele mesmo, e ele já era um número não negativo. Então, tomem muito cuidado com essas duas relações. Tá? Dito isso, f de x igual a módulo de x. Lembre-se sempre, toda vez que eu tiver com a função módulo de x, eu consigo escrever ela como duas sentenças. O módulo de x é o próprio x, se x é maior ou igual que zero, e é menos x, se x é menor do que zero. Por isso que eu tenho, então, o gráfico da função módulo como sendo duas retas. Quando x for maior ou igual que zero, ela vale a reta da identidade. Quando x é menor ou menor do que zero, pode ser menor ou igual, né? Porque vale o mesmo valor, ela passa a ser menos a reta da identidade. Então a reta só muda aqui do negativo para o positivo. Ok? Então esse é o gráfico do módulo. Notem, não tem problema de domínio. A imagem do zero para mais infinito. Tá? E se eu fizesse o seguinte, se eu escrevesse uma função aqui, g de x, como sendo módulo de x menos 1. O que acontece? Qual é a relação da função g com a função original, que era só o módulo? Vamos pensar no seguinte. Toda vez que eu tenho um módulo, tenho duas sentenças envolvidas. Consequentemente, eu tenho aqui x menos 1, se x menos 1 é maior ou igual que zero. Menos x menos 1, se x menos 1 é menor do que zero. Ou seja, é próprio x menos 1, se x é maior ou igual que 1, e é menos x menos 1, se x é menor do que 1. Tudo que acontecia no zero aqui, agora passa a acontecer no 1 aqui. Então, o que eu estou fazendo com essa função módulo original, com a f original? Estou transladando ela, o comportamento é o mesmo, porém eu estou transladando ela para a direita. Então, o gráfico dela, vou em vermelho aqui. Uma unidade para a direita. Então, essa aqui é o gráfico da função g. Beleza? Lembre-se, eu estou mexendo no argumento da função. Toda vez que eu mexo no argumento da função, somando ou subtraindo uma constante, eu estou transladando o meu gráfico para a direita ou para a esquerda. Se eu pegasse essa função f aqui e fizesse assim, uma função h de x, e fosse assim, módulo de x mais 1. Qual é a relação agora dessa função aqui com a função f, que é o módulo, a original? Como eu estou somando uma constante positiva fora do argumento da função original, a translação no meu gráfico é para cima ou para baixo. Neste caso, uma unidade para cima. Então, se eu pensar na função h, eu teria a mesma coisa acontecendo aqui no zero, só que uma unidade para cima. Então, aqui estaria a minha função h.
Então, somou ou subtraiu constante dentro do argumento, translação para a direita ou para a esquerda no gráfico da função original. Somou ou subtraiu constante fora do argumento da função, translação para cima ou para baixo no eixo y. Beleza? Lembra disso que a gente usa bastante para entender comportamento de funções baseado em funções já conhecidas. Tá? Aqui está o gráfico da função módulo, e só relembrando, eu tenho o domínio de f sendo os reais e o módulo do zero para mais infinito. E a última função que a gente vai ver nessa aula é a função 1 sobre x. Função 1 sobre x, a gente já falou do domínio dela, né? Condição de existência para ela, os reais menos o zero. E a imagem da função 1 sobre x? Vamos pensar um pouquinho aí na imagem. Pensa no seguinte. Quando é que uma divisão de dois números dá zero? Eu só consigo zerar uma divisão se o numerador for zero. Neste caso aqui, 1 sobre x, o numerador nunca é zero. Consequentemente, 1 sobre x nunca vai dar zero. Por isso que eu tenho o domínio de f, quando f é 1 sobre x, tá? Tendo os reais menos o zero. E a imagem também os reais menos o zero. Então, nunca vai ter ninguém se relacionando com o zero. E o gráfico? Bom, 1 sobre x. Se esse x vai ficando grande, 1 sobre x vai ficando pequeno e próximo de zero. Não é isso? Se eu estou com x crescendo, então, para cá, esse número 1 sobre x vai ficando próximo de zero por valores maiores do que zero, porque eu estou com x positivo. E se eu ando aqui perto do zero com o x, o 1 sobre x fica grande no sentido positivo. Então, por isso que o gráfico faz aquela curvinha decrescente quando o x vai crescendo. Quando eu vou para o lado negativo dos valores de x, acontece a mesma coisa, mas com sinal negativo. Então, quando o x vai ficando lá bem grande com sinal negativo, isso vai ficando bem pequeno no lado negativo. E aí, acontece o contrário e vem para menos infinito quando o x vai ficando próximo de zero no sentido negativo aqui, tá? Então, aqui é o gráfico da função 1 sobre x. Beleza? Então, domínio os reais menos o zero, imagem os reais menos o zero.